Bom dia, pessoal. Tá Bom ok por dia. aqui? Acho que aqui não tá, não. O Rodrigo ele já falou boa parte aqui, ele introduziu muito bem. Bom, a gente vai contar essa historinha aí um pouquinho mais detalhada e contar também um pouco da jornada da transformação digital da Gerdau, tá bom? Então, foi como o Rodrigo falou, a gente está chamando esse movimento, essa iniciativa que a gente já tem conversado com a nossa CTO, que é o Ignite. A gente quer acelerar e potencializar as inovações que estão acontecendo dentro da Gerdau. Isso conectando todo mundo e gerando a maior sinergia sem retrabalho, tá? Então, vamos começar apresentando um pouco a gente. Tem duas pessoas aqui na frente, mas são três, tá? Que estão à frente dessa iniciativa. O Matheus, ele não pôde vir hoje. Ele também participa dessa iniciativa. Hoje ele trabalha na frente do marketing comercial, marketing digital. Ia ser muito legal ele estar aqui, porque ele trabalha com chatbot também. Vocês estão apresentando chatbot, bem legal. Eu sou o Ricardo, eu entrei na Gerdau há mais ou menos 1 ano e meio, eu entrei num programa específico para acelerar a inovação dentro da empresa, para trazer um pouco de uma visão diferente. Antes eu trabalhava no segmento de saúde, o Grupo São Francisco, que está aí na mídia agora. Eu sou Thiago, eu entrei em janeiro de 2017, né? Tem 2 anos. Eu entrei como designer de produtos digitais, mas no âmbito da construção. E aí foi que a gente foi caminhando para essa estratégia do Ignite, né? Onde a gente está um passo à frente. A gente atua ajudando na estratégia digital, não só na construção dos produtos e serviços digitais. Beleza, próximo. Bom, pode falar você isso aqui, Thiago. O que é transformação talvez digital? Assim, falar de uma maneira breve, né? Transformação digital, todo mundo está ouvindo falar bastante, então acho que não é novidade para a maioria de vocês, né? Transformação digital, quando a gente escuta falar hoje em dia em transformação digital, principalmente para quem está ouvindo pelas primeiras vezes e até os recursos visuais que a gente tem, remete muito à tecnologia, né? Tecnologia de ponta, né? Cutting edge technology, tecnologias emergentes como blockchain, inteligência artificial, mas será que é exatamente isso, assim, tipo, é você envolver as pessoas dentro de um contexto extremamente tecnológico? Pode passar. Assim, é menos sobre tecnologia, como eu falei, dessas tecnologias assim altamente disruptivas, como essas da imagem ao fundo, né? Eu coloquei essa de propósito porque normalmente você vê uma notícia, uma imagem como essa para retratar transformação digital, só que ela vai um pouco além. Na verdade, vai muito além, né? Transformação digital falar de um novo jeito de como a gente vai trabalhar essas new ways of work que a gente vem falando. Transformação cultural, principalmente, saber como as pessoas vão mudar o seu jeito de ser, se transformar para essa nova era, ou falar de mindset digital, também, que a gente vai falar mais um pouco, né? É sobre se conectar mais com redes, ser mais colaborativo, olhando bem mais para fora e se conectando, usando mais a lógica da abundância, e usando isso, uma nova visão de mundo para transformar o DNA da organização daqui para os próximos anos, né? Passar aí. E como é que isso pode nos ajudar? Assim, o que a gente vem observando como algumas metas, assim, até da própria organização que a gente trabalha, que é a Gerdau, como a transformação digital em que pontos principalmente vai ajudar a gente, né? Na experiência do cliente, hoje é fundamental que a gente consiga oferecer uma jornada com poucos pontos de fricção. Quando você vai, a gente colocou aqui uma imagem aqui do Starbucks, já é um case antigo, né? Mas ainda assim ele está muito emblemático na mente das pessoas, né? O Starbucks ela revolucionou a maneira como oferece o serviço de vender café, por conta de uma experiência que foi muito bem pensada, através da jornada. O pessoal pensou desde o método LAT. Eles têm um método para treinar os funcionários que chama LAT. Cada letra do LAT tem uma palavra que eu não lembro exatamente agora, mas eles são treinados para atender com excelência as pessoas, e a experiência ela é superior a de qualquer outro concorrente, né? A segurança do colaborador, a gente trabalha num segmento
que envolve um risco, principalmente para as pessoas que estão nas usinas, nas nossas usinas e fábricas de corte e dobra. A gente trabalha no escritório, a gente tem bem menos exposição a esse tipo de risco, mas a gente pensa, de um modo geral, a segurança como um todo. Então, a gente tenta sempre pensar em de que maneira a gente pode melhorar a maneira como a gente capacita as pessoas das usinas, como a gente faz com que o ambiente delas seja mais seguro. Deixa eu aproveitar para fazer um depoimento sobre isso. Esse tinha me chamado a atenção e esse ano a gente fez um Gerdau Day na Bolsa de Nova York. E condições climáticas, a consultoria que estava nos ajudando falou: não façam visita à usina nesse período por segurança aos investidores. E aí eu fiquei pensando naquilo, né? Porque o Gustavo Werneck sempre fala, segurança em primeiro lugar, e parece que a gente vai levar o investidor lá para a usina, já é um ambiente que é um pouco inóspito. Mas a gente cuida sempre quando leva, só que ela me deu um fator a mais. Se você pegar um avião com 30 investidores, corre o risco de você não conseguir fazer o evento ou por condições climáticas. E a gente ficou pensando naquilo e foi para o nosso engenheiro de segurança, Fort Smith Mill, lá nos Estados Unidos, e ele teve a ideia. Falou, mas peraí, se o pessoal faz a segurança, o treinamento virtual, por que não fazer uma visita virtual? E aí nós criamos um aplicativo na Apple Store, chama Virtual Tours da Gerdau, e na hora lá a gente pegou os 80 investidores e mostrou via iPad como se eles estivessem entrando numa usina. Então eles tiveram a experiência virtual totalmente segura, sem a gente se preocupar se o avião ia decolar ou não, e eles saíram dali felizes e ainda vão contar para os amigos e nos fundos de investimento. É só baixar o aplicativo Virtual Tours da Gerdau, vocês conseguem achar na Apple Store, e ter uma visita virtual como se estivesse lá no local. Então, para dar uma ideia desse negócio do mindset digital, às vezes é muito mais a mentalidade de pensar dessa forma mais virtual e completamente segura, né? Só queria aproveitar que você falou isso para dar esse exemplo real. Exato. Só complementando, aquela foto anterior justamente para remeter isso também. A gente já tem um produto digital, um aplicativo para capacitação de alguns espaços da usina via treinamento VR, né? A gente fez uma parceria com a Microsoft, acho que em 2017, 2018, e a gente fez um treinamento com... Nós alugamos 100 iPads por um dia e colocamos toda a apresentação para não imprimir papel. Isso não é bom, né, Pô? Eu acho que deveria imprimir bastante. Mas eles acabaram virtualmente lá nos Estados Unidos. E aí eles usaram o iPad e através desse iPad eles viram toda a apresentação e no final eles tiveram uma visita virtual a uma usina da Gerdau. Isso, complementando, a gente usa ali realidade mista. É a realidade virtual, o óculos da realidade virtual, mas através do iPad a gente tem também a realidade aumentada. E aí o pessoal faz o treinamento com o maquinário lá, o laminador, tudo com aquela visão explodida, aquela visão 3D, com todos os detalhes, né? Muito mais seguro. Você disse que a gente pode baixar e fazer essa visita virtual, mas sendo o iPad, né? A gente pode fazer visita virtual através de qualquer aparelho, smartphone, Android, iPad, iPhone, qualquer aparelho que você tiver, você consegue fazer uma visita virtual hoje. Que dimensão? Você consegue ver em terceira dimensão e você consegue 360 graus. Então você vai mexendo no iPad, é como se você tivesse, sem precisar do óculos, como se você estivesse no local. E aí, dando continuidade aqui, um outro ponto, eficiência operacional. Como é que a gente produz mais rápido, gastando menos, com menos incertezas, né, mitigando os riscos aí operacionais, tendo mais rentabilidade. Isso é também um tópico fundamental no nosso business. E também como é que a gente pode gerar novos negócios e novas fontes de renda. Acho que basicamente são os dois grandes pilares, né? Como eu produzo melhor com menos custo e como eu aumento a minha fonte de receita, né? E aí tem essas esferinhas próximas. Novos negócios está no nosso radar. Como é que a gente pode criar new ventures, né? Como é que a gente pode criar algumas startups que apoiem nosso negócio
ou que lá na frente sejam um lado importante também do nosso negócio como um todo, né? Legal. Dito isso, qual o caminho para percorrer para essa transformação digital? Ali já tem gente percorrendo o caminho digital ali também, ó. Já está fazendo uma visita ali. Então, lembrando aqui, pessoal, que cada organização tem seu caminho único, tá? Então, esse daqui é o que a Gerdau está trilhando e tem diferentes empresas fazendo de uma maneira diferente, também alcançando seus objetivos. Beleza, próximo, por favor. Primeiro passo, não vai acontecer sem o apoio da alta gerência, tá? Esse daqui é o nosso CEO, Werneck. Ele participou do CCLAC, que é um fórum de economia consciente, e lá ele já apontou, se o líder não acredita, o negócio não avança. Tanto pensando nessa frente, quanto na transformação digital, a gente tem a figura do Werneck como um sponsor disso e acelerando essa transformação, tá? Então, isso daí tem que vir da alta gerência também. Próximo. Isso foi semana passada, ele esteve palestrando no Congresso Latino-Americano de Capitalismo Consciente. E também tem que exigir da organização uma transformação cultural. E como que a gente tem feito isso dentro da Gerdau? A gente tem um programa que o RH está à frente, que é a Transformação Cultural 2022, que a gente chama. Que a gente traçou um planejamento para transformar a cultura dentro da organização, passar por todos os níveis hierárquicos, passar por todos os colaboradores, como que vai ser a Gerdau do 2022. Então, a gente começou a trabalhar 4 atributos principais e desenvolver em toda a organização, que é a questão da abertura, para a gente conseguir trabalhar com uma maneira mais fácil, ser mais claro, não perder tempo com algumas coisas que geralmente se perde dentro de uma organização, e ser direto, você conseguir falar para aquela pessoa que precisa pensando no objetivo da empresa. A gente tem também autonomia com responsabilidade. Isso é muito importante quando a gente está falando do Agile, quando a gente está falando da transformação digital, que é empoderar as pontas. Então, a gente tem que dar consciência para o nosso colaborador que está lá na ponta que ele pode sim fazer a diferença e que ele tem essa autonomia para fazer isso, mas ao mesmo tempo sempre com a responsabilidade. Então, a gente tem esse atributo também que é muito importante para colaborar com isso. Depois a gente tem um atributo que eu gosto bastante também, que é a simplicidade e austeridade. Tudo é difícil de simplificar, tá? Eu estou falando de simplificar, não ser simplista. Algo complexo como uma siderúrgica, como que a gente vai transformar ela? Então, como é que você consegue enxergar cada pedaço e ser simples e atingir o seu objetivo? Esse daqui é um atributo também que a gente trabalha lá dentro, que é muito importante para impulsionar o nosso objetivo. E por final ali, líder desenvolvendo líderes. Os nossos líderes hoje, eles usam bastante do tempo deles para desenvolver o colaborador, tá? Tem as nossas avaliações, calibrações, mas sempre tem também aquele one-to-one que a gente chama, que é para desenvolver aquele liderado. Então, um bom tempo aí dos nossos gestores é gasto com isso, e é um investimento, tá? Não é um desperdício. Então, esses 4 atributos ali estão tocando a nossa transformação digital. Só que um pouco mais atrás, porque, só explicando novamente, a gente tem estratégia, a gente tem cultura, e aqui antes a gente tem um mindset, que já foi mapeado, já foi estudado, que existem 2 tipos de mindset, o fixo e o fluido, o que ele é criador. E é isso que a gente está trabalhando dentro da Gerdau quando a gente fala de mindset digital, que é isso daí que o Thiago falou de transformação digital, que é entender como que são as redes, os comportamentos e os padrões hoje em dia. Não ser apegado a um conhecimento e sempre depender daquilo, porque o mundo está em constante mudança. E como que a gente vai responder para isso? Para auxiliar a gente nessa jornada aí de transformação do mindset, a gente tem alguns programas. A gente trouxe 3 deles aqui. Vou falar primeiro do que está no meio, que é o BeDigital, que ele começou antes. E ele é um movimento dentro da organização. Todos podem fazer parte do BeDigital. São treinamentos focados para mudar o mindset do pessoal, transformar um mindset digital, dar as ferramentas que eles precisam para trabalhar em suas áreas e motivar com que a pessoa, lá no primeiro nível, o colaborador que está na ponta, ele consiga também participar disso. E é um programa hoje que ainda tem continuidade. O G-Makers foi o programa pelo qual eu entrei, que eles buscaram um perfil de pessoas diferentes do que tinha dentro da organização para agregar essa visão e também gerar essa sinergia que a gente fala de diversidade, pensando também no Mindset Digital. Então, a gente passou por diversos treinamentos, mas basicamente eram 3 fases principais. Uma que era para entender muito bem o problema, então a gente tinha que desapegar das soluções e olhar o que realmente a gente está fazendo, porque às vezes a gente fica preso na visão do que a gente quer usar
não do que a gente quer resolver. E depois, como que a gente explora o ecossistema que está aí fora da nossa organização e como a gente tira o melhor proveito disso, novas formas de trabalhar, como é que a gente vai usar para atingir o nosso objetivo. E depois, o mais cruel que é colocar isso no mercado, que é como você lida com isso daí, você aprender rápido se tem alguma coisa errada e como você corrige para atingir seu objetivo. Então, aprender a trabalhar nesse universo aí. E hoje a gente está começando a primeira turma do Dia Leads, que é trazer essa mesma mentalidade do Digital, do GMakers, para dentro da nossa liderança. Então, vai ser um programa similar ao GMakers, só que focado na liderança da Gerdau. Outro passo importantíssimo para a transformação digital, que a gente chama aqui do olhar para fora. E como a Gerdau tem feito isso? Como que ela tem adquirido nos ecossistemas de inovação fora da empresa, beber dessa fonte? Como que ela tem trazido isso para dentro e ganhado com isso? Então, a gente tem olhado esses ecossistemas, tem mapeado universidades, faculdades, empresas diferentes, polos de inovação que podem trazer isso. A gente tem tido isso daí no radar. E também trazido essa rede de conhecimento e inspiração que a gente chamou aqui, que também traduz um pouco do benchmarking. Porque lembra que eu falei que tem que ter o apoio da alta gerência? Então a Gerdau ela fez um movimento grande na transformação digital, que foi fazer com que os seus líderes, a diretoria, fosse até as empresas de ponta e aprendessem com elas. Então os nossos líderes eles viajaram o mundo, foram para o Vale do Silício, foram para a Europa, foram para a POSCO na Ásia. Eles foram entendendo como que essas empresas elas estavam sofrendo transformação digital e ser aplicado para a Gerdau. E isso dá um gás, isso daí faz com que eles acreditem ainda mais nisso e patrocinem essas ações dentro da empresa. Então isso é extremamente importante. Acho que vale citar também que além dessa jornada inspiracional, que é mais focada em benchmarking, cases de empresas, pode-se dizer parceiras, a parte de conhecimento também. Nossos líderes, né, vários diretores, eles foram para universidades como a Singularity University, fizeram alguns cursos bem importantes sobre exponencialidade, né, sobre o mundo como ele vai estar daqui a 5, 10 e 20 anos. E aí cai tudo como o Werneck falou, né? A liderança está comprada, porque eles foram impactados por isso, eles foram atrás, adquiriram esse conhecimento e estão fazendo isso do top-down também, né? E acho que vocês sabem disso também, a gente tem um outro posto no Vale do Silício, que é para a gente nunca estar atrasado em relação ao que está acontecendo no mundo. Então a gente já tem esse esforço, temos pessoas olhando tudo que pode ser utilizado no nosso core business. Então a gente está lá olhando o que está acontecendo em primeira mão no mundo também. Isso já é feito aqui também, a gente tem o nosso polo de inovação aqui no Brasil, que também faz a mesma coisa, mas é bom estar lá também porque as coisas acontecem lá antes. Tudo isso daí, no último ano, a gente trabalhou em cima de uma coisa que é extremamente importante, que é o propósito da Gerdau. Como que a gente enxerga a Gerdau, essa transformação cultural, essa transformação digital, como que a gente está transformando o futuro, qual que é o propósito que a Gerdau tem. E a gente chegou à conclusão de que é empoderar pessoas que constroem um futuro. E faz todo sentido quando a gente pensa que a Gerdau é a base para a construção de diversas ferramentas do ser humano. Então, isso daqui tudo foi muito importante para dar o propósito para o colaborador e entender o que ele está entregando para a sociedade, está entregando de valor. Isso daqui amarra tudo o que a gente falou. Transformação cultural, transformação digital, os programas que a gente tem feito, a nossa liderança também topando essa mudança, tá? Então, isso daqui foi essencial nessa transformação. Só que, mesmo assim, a gente ainda viu que havia algumas barreiras entre essas iniciativas, porque, de novo, por isso que eu falei que eu gosto um pouquinho daquele atributo de simplicidade. A gente está falando de uma siderúrgica, a gente não está falando que só tem uma sede aqui em São Paulo, ela é multinacional, ela tem diversas plantas, o universo do escritório é diferente do universo de uma usina. Então, tudo isso torna que seja complexo esse organismo vivo. E como que a gente faz para quebrar essas barreiras de vez? Como que a gente faz para conectar todos esses pontos e ser uma coisa fluida, uma transformação digital que vai tirar o proveito de cada um desses sem que uma barreira aconteça? Acho que vale citar também não só barreiras, né, Ricardo, mas a gente viu que ontem mesmo eu estava olhando na nossa rede social interna, a gente usa o Yammer, né, da Microsoft, e a gente viu uma iniciativa lá no Sul, uma usina nossa, na Rio Grandense. Eles criaram uma startup para estagiários
os estagiários tocam, eles têm uma startup, a gente não tinha conhecimento. Então, não só exatamente barreiras, mas a falta de transparência, de comunicação. Às vezes a gente está com uma iniciativa muito legal que poderia converger, que poderia fazer todo sentido a gente caminhar junto de maneira colaborativa, mas ainda assim algumas coisas nascem e vão pequenininhas, mas andando só. Então, como é que a gente potencializa isso, né? Como a gente ajuda a todo mundo se conectar e ficar mais forte nesse caminho da transformação, né? Exato. Bom, próximo. E é aí que surge a nossa iniciativa, que a gente está tocando nós três, e obrigado por trazer aqui para a gente falar sobre isso, que é o Ignite. O que seria o Ignite? E como que ele pode ajudar a potencializar tudo que está acontecendo na Gerdau? Primeiro, awareness. Como que a gente contribui para que o máximo de pessoas saiba do que está acontecendo? Então, por exemplo, a gente pode fazer workshop sobre o mindset digital, conectar com as pessoas e já enxergar algumas dores que elas têm e trazer isso para um pipeline e trabalhar. Isso daí não pode se perder, que é igual o Thiago falou, tem esses estagiários trabalhando nas dores encharcadas, o que será que vai ser feito depois que eles terminarem o ciclo? Como é que isso daí vai ter uma maturidade maior? Oportunidades. O momento que você vai conectando com essas pessoas, que você fala para elas, eu estou aqui para ajudar, eu vou te ajudar a passar por essa transformação digital e você tirar o melhor proveito dela. Qual que é a sua dor? Então, você transforma essa dor numa oportunidade. Você vai enxergar ela e vai colocar no pipeline para ser trabalhado, no backlog. Depois, integrações e sinergias. Quando a gente fala de integrações aqui, não somente entre áreas, por ser por natureza de uma empresa funcional, mas também conhecimentos. Por exemplo, quando a gente foi fazer o workshop com o pessoal do financeiro, a gente já trouxe pessoas de TI para que identificassem o que elas poderiam atribuir para as dores deles. Então, a gente quebra essas barreiras e traz o melhor de cada conhecimento. A gente gera essa diversidade logo no começo, quando a gente está entendendo o que eles precisam. Pessoas ligadas também ao ecossistema de startups, né? Aos níveis de inovação, né? Você tem inovação guiada pelo design, que é onde você cria novos produtos e serviços. A inovação guiada, a Venture Innovation, né? Que é justamente você fazer inovação através do ecossistema de startups, né? Seja construindo algumas, seja se conectando com o ecossistema que está fora, né? Exato. Eu vou até puxar o gancho aí. A gente fez alguns workshops sobre Mindset Digital na nossa planta em Ouro Branco. E a gente precisava falar de internet das coisas. Um aparelho que vai transmitir uma informação e vai conectar com outra máquina. E eu não sou especialista nisso. E não tinha ninguém ali que conseguiria falar também. O que a gente fez? A gente conectou com o ecossistema fora e trouxe pessoas de startup para dentro da empresa para falar sobre o assunto. Então é isso que o Thiago está falando e que a gente tem feito também. É muito mais sobre como é que a gente expande, a gente realmente quebra essas barreiras, a gente tem um objetivo e como é que a gente se conecta e não só com pessoas, áreas de dentro, mas também de fora, para ser super colaborativo, para ser excelente nessas entregas. Exato. E a partir do momento que você consegue entender o negócio e ver como o digital consegue auxiliá-lo, não o contrário, como o digital pode ser alguma solução, você começa a entender o que é priorização para aquela área. Então, você vai atacar o que realmente pode trazer um maior valor para a organização. Então, isso é extremamente importante logo no começo, para você não começar alguma coisa e depois ter que mudar. Você já entendeu o que você realmente precisa fazer. Por isso que a gente fala de trabalhar o problema em si, não a solução primeiro. Então, a gente entende e vê como que a gente pode priorizar o que realmente vai entregar valor. Isso. Hoje em dia, cada área de negócio... Bom, já começou a pergunta. Eu gosto assim, eu gosto de bate-papo. Hoje, cada área está responsável pelo seu roadmap. O que a gente tem feito são apoiar as áreas que têm nos demandado, porque a gente tem começado essa iniciativa. A gente conversou há pouco tempo com a CTO para a gente formalizar isso e estruturar um programa. Mas as áreas, elas trabalham com isso. O Thiago, como ele é um designer estratégico dentro da empresa, ele já é acionado para auxiliar eles nessa busca. Mas nem sempre ele tem tempo para todas as áreas. Então, às vezes, a própria área cria o roadmap. E eu entrei numa área que o roadmap já estava pronto e depois de um tempo eu consegui ajudar a mudar isso. Então, eles me deram um projeto, eu falei, tá, não faz sentido agora. O que faz sentido agora é isso. E a gente mudou e repriorizou. Então, há essa oportunidade nas áreas de entender realmente o problema. Por isso que a gente quer passar por todas. A gente quer falar mais alguma coisa?
Cada área ela é responsável pelo seu orçamento, só que hoje a gente tem o que a gente chama de torres, que são as unidades de negócio, tem um representante e tem um gestor de portfólio que ele coordena tudo isso e faz a priorização desses projetos. E aí isso daí é de acordo com a auditoria e jurídico e tem auxílio da TI. Então tem alguém cuidando da parte burocrática e tem essas pessoas fazendo a gestão disso daí. Bom, feito isso daí a priorização, a gente identifica qual que é o maior ganho que vai auxiliar a área. E aí a gente tem uma etapa que é extremamente importante, que é experimentação. Porque até agora a gente está falando uma ideia, a gente identificou um problema, pode ter feito entrevista, visto que isso é relevante, mas a gente só vai entender que aquilo faz sentido depois de experimentar. E quando a gente fala experimentar, é não sair com uma solução pronta. É pegar, eu vou citar um exemplo, em vez de eu criar uma plataforma, eu mesmo ser a plataforma, eu ligar para uma pessoa, conectar com outra. Isso é diferente de eu pegar e usar um dinheiro para construir uma plataforma. E a gente tem visto isso fora. E a gente quer trazer esse conceito mais para a Gerdau. Depois que você faz a experimentação, você vai entender qual que é o ganho daquele antes você estava meio incipiente. E aí você consegue testar com pouco dinheiro, pouco tempo e já identificar e dar um tiro mais certeiro. Com isso, a gente vai para o pilar de valor e visão. Então, auxiliar a criação do roadmap, dar essa visão do que vai alcançar, sempre fazendo essa gestão desse roadmap, vendo o que faz mais sentido de acordo com o tempo e identificar o que vai trazer maior valor, conectar isso às metas do negócio. E aí, realmente, acelerar, que é o que a gente está falando aí da mindset. A gente... eu e o Augusto, que é outra pessoa que também entrou no programa comigo, a gente começou a difundir esse mindset, esse workshop que a gente aprendeu dentro da nossa área. E o pessoal da RH falou, poxa, traz isso pra gente, traz isso pro escritório. A gente falou, não, tá bom, a gente quer fazer isso mesmo. E a gente começou a trabalhar os workshops dentro do escritório de São Paulo. E teve uma aceitação muito bacana. O pessoal quis participar, a gente viu que eles estavam com vontade de fazer isso acontecer. E então a gente já começou a interagir com diversas áreas dentro da empresa, entender quais eram as oportunidades que existiam nessas áreas. Isso foi muito importante. Eu vou contar o caso do financeiro, mas tiveram mais de 5 pessoas que procuraram e a gente auxiliou entre roadmap, solução e também até colocar realmente na meta e trazer soluções para o negócio. O que foi bacana do caso do financeiro foi que aconteceu de um jeito natural e que é bem bacana contar, porque desse workshop passou por um cafezinho. A gente conversou com o gerente financeiro, o Stork, e ele falou, cara, muito legal o que vocês fizeram, eu aprendi bastante coisa, mas eu acho que eu ainda posso contar com a ajuda de vocês ali na minha área, não só eu levar. E é justamente isso que a gente queria dar o primeiro contato, disseminar para o máximo de pessoas possível e descer do palco e sentar com eles e falar, beleza, o que você precisa de ajuda? O que a gente pode fazer para te ajudar? E entender do negócio, antes de começar a falar do digital. Aí a gente tomou café com eles. Eu já chamei o Thiago, que é o nosso design estratégico, e chamei o Matheus também, que estava tocando essas iniciativas comigo e com o Thiago. E a gente falou, bom, o que a gente vai fazer, Stork? Você está querendo colocar isso daí no seu roadmap? Você está querendo colocar isso na meta? Você está querendo realmente digitalizar o financeiro? Tanto que a gente chamou o projeto de digitalização do financeiro corporativo. E aí a gente foi para o próximo passo, que é a questão do business e do problem discovery. A gente não tentou colocar uma solução para ele. Nós começamos a conversar com todos os gestores de negócio dele. Foi o que o Rodrigo falou aqui na frente. A gente conversou com o pessoal que faz operação de caixa, com o pessoal que faz estruturadas, e foi conversando com mais 2, agora não me recordo. E a gente começou a entender quais eram os problemas que tinha em cada uma dessas áreas e oportunidades. Não somente delas, mas sinergia entre elas. E a gente começou a classificar isso, entender e começou a conectar com o que tinha fora. Mas isso não era o suficiente, só essas entrevistas, mas era o passo essencial para a gente saber o que a gente estava fazendo ali, tá? Então a gente identificou quais eram as oportunidades que tinha dentro da área e a gente foi para o próximo passo, que era definir o que a gente ia fazer e fazer essa ideação, que foi quando a gente conectou com o Rodrigo também, que aí ele comentou agora com vocês. E o que foi isso? Foi trazer tudo isso daí que a gente tinha de bagagem com eles, entendido os problemas, entendido as oportunidades, e a gente começou a conectar com pessoas que têm relação com o financeiro, como um back-office ou alguém que está fazendo um adiantamento com o fornecedor, e começou a conectar todo mundo e ver qual que era o processo em si, não só a caixinha.
Então, a gente via todo mundo que estava ali e fazia parte daquilo e poderia influenciar. E aí foi, por exemplo, quando a gente trouxe o Josias, que é um cientista de dados, que nunca tinha conversado com o pessoal do financeiro e nem o financeiro procurado ele. E aí, depois dessa exploração do problema, do negócio, a gente conversar todos entre nós de uma maneira organizada, identificar qual que era a nossa jornada quando a gente fala do financeiro e encontrar onde que a gente precisava atuar, a gente identificou o que poderia ser feito de solução. Então, foi a hora de falar assim, beleza, aqui, olhando essa base de dados gigantesca, faz sentido para o Josias, que é um cientista de dados, explorar e ver, por exemplo, onde que tem uma fragilidade, olhando todas as unidades de negócio da Gerdau e fazer com que isso fique mais seguro ainda. Então, foi muito bacana conversar com o Josias depois, que ele falou, cara, eu tenho um objetivo aqui dentro de, primeiro, identificar quais problemas eu posso solucionar com ciência de dados. E daqui eu já saí com coisas que eu vou fazer o ano inteiro. E ele não teria feito isso se a gente não tivesse conectado. Feito isso daí, essas integrações, a gente começou a trabalhar, pode passar também, nos valores e objetivos. Porque a gente entendeu o que era a área, a gente entendeu como todo mundo se conectava e a gente foi propor soluções. E a gente viu que fazia sentido ou não, pensando no objetivo de cada uma das áreas. E a gente pegou isso daí e colocou nas metas dos gestores das áreas e hoje eles estão trabalhando. Que pode passar? São os próximos passos. Aqui eu ia colocar uma escada, mas eu achei melhor colocar um elevador, né? Já que a gente está falando de digital e é aço Gerdau também. Então, já ficou mais legal. E quais são os próximos passos que a gente já está percorrendo? O financeiro ele já está atuando, por exemplo, para otimizar os relatórios. Como o Rodrigo falou do Data Lake, a gente tem a iniciativa de criar um Data Lake com as informações da Gerdau para tornar mais fácil a área de negócio ser empoderada e trabalhar com esses dados. Porque nem todo mundo sabe uma linguagem SAP, sabe uma linguagem SQL e consegue ter isso daí na mão para trabalhar. Mas a nossa área de TI, ela já está desenvolvendo, já está implementando uma solução que vai conseguir pôr na mão do negócio esses dados que ele consiga utilizar como se fosse um Excel. Então, vai ser muito mais fácil e está empoderando a área. Então, tem diversas coisas que a gente já está atuando. Também novos modelos de negócio que, infelizmente, eu não posso falar, que a gente está pensando lá também e que vai acontecer de uma maneira mais natural agora. Não está mais presa ao que vai fazer, como vai fazer, a quem que eu tenho que conectar. Eles já estão atuando. Bom,